Senhor, nós te damos graça nesta manhã. Venho pedir que o teu Santo Espírito fala com cada um de nós através da tua palavra, que possamos entender e compreender, Senhor, na luz do teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó, sempre reavivando nossa alma, nosso espírito, motivados, ó Deus, poderosamente por ti, Senhor. Amém, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Está uma manhã assim abençoada, né? Presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala conosco. Por que nós vamos ao culto, né? Para ouvir a palavra. Porque a palavra faz toda a diferença. Amém? E às vezes a gente prega a palavra e às vezes é a mesma palavra, né? Não é? E eu estava vendo aqui a música. Contigo a tua recompensa. A gente canta várias vezes a mesma música. A palavra, então não tem problema eu pregar a mesma palavra. A mesma palavra. Amém? Que a música é a palavra cantada. E a palavra pregada, né? A gente possa receber da parte do Senhor, né? Paulo falou assim, né? Eu recebi do Senhor. Então é uma palavra que pode nos auxiliar, nos ajudar, nos sustenta. A palavra é pão, né? Por isso Jesus falou a oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Comparação, né? A gente come pão todo dia, né? Se alimenta todo dia. Então a palavra do Senhor, interessante que a palavra ela se renova. Ela se renova, né? Cada vez que a gente lê. Mas hoje eu quero... Ele quer nos levar para o outro lado. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, 45. Nós vamos estar meditando um pouquinho nessa palavra. Em seguida, insistiu com os discípulos que entrassem no barco, fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Esse versículo, essa passagem, nós vemos aí que Jesus, ao mesmo tempo que ele ensinava a multidão, ele tinha um propósito. Eu tenho que fazer discípulo. Fazer discípulo não é fazer multidão. Amém? Por isso, a importância das nossas células, irmãos. Quando as nossas células, é importante, porque ali, o fazer discípulo é bem mais próximo de nós, né? Fazer discípulo. Existem aqueles que acompanham, existem aqueles que são discípulos, aqueles que, né, muitos acompanham, mas nem todos são discípulos. Jesus tinha uma multidão, mas agora aqui nós estamos vendo que ele tem uma preocupação com os discípulos, por isso que eu coloquei o título ali. E aí nós olhamos que ele manda os discípulos. Logo em seguida, ele insiste com os discípulos que entrem no barco.
Uma comparação hoje simples para nós. O barco de Cristo é a igreja. Amém? Nós estamos no barco. Nós fomos inseridos no barco. Então, ele fala para os discípulos: entra no barco. Muita gente entra no barco. Muita gente entra no barco. Mas muita gente deixa o barco. Porque o entrar no barco, o estar com Jesus, né, não quer dizer que nós não vamos ter turbulência na caminhada. Faz parte. Tribulação, tempestades, ventos, faz parte. Você já pensou se eu entrasse no barco e já começasse o paraíso aqui na terra? Não tinha nem graça, né? Não tinha nem graça. E aí eu vejo Jesus ali preocupado ali, depois que uma multidão enquanto ele despediu uma multidão, eu preciso preparar os meus discípulos. Que a multidão muitas vezes vai no embalo. A multidão vai no embalo. Às vezes vai atrás de milagres. Eu contei para os irmãos que uma vez teve um pastor aqui de Goiânia, que eu vi coisas acontecer aqui. Muitos irmãos estavam comigo aqui, tem uns ainda que estão aqui conosco, que viram isso acontecer. Prodígios e milagres aconteceram. Eu vi brotar dos poros cálculo renal que saía e vinha na minha mão e colocava no copo. Parece até uma história, mas realmente aconteceu. Aconteceu. Mas as pessoas que receberam o milagre, irmãos, pode contar no dedo quem permaneceu. Contar no dedo. É bom milagre. Eu gosto de milagre acontecer. Eu gosto de ver Deus fazer. Eu gosto de ver Deus operar. Mas a palavra é diferente. A palavra toca. A palavra fica. Amém? Jesus falou: entra no barco. Uma multidão não cabia no barco. Talvez tivesse que acontecer vários barcos, vários navios, né? Mas a preocupação de Jesus foi preparar os seus discípulos ali, os 12. E eu creio que aqueles que estão no barco, aqueles que estão na igreja, irmãos, que são chamados, foram chamados para serem preparados, fortificados. Como que nós vamos saber se vamos vencer uma tribulação se a gente não passar por ela? Uma tempestade se nós nunca passamos. Um vento forte se nós nunca sentimos. E a Bíblia fala, na vida do discípulo que está no barco, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Fala comigo, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então são todas as coisas. Pastor, está acontecendo um negócio tão chato, tão ruim na minha vida, o que eu faço? Dá glória a Deus, porque olha, tudo contribui. Eu posso até não estar enxergando agora, mas lá na frente, o Espírito Santo vai comunicar comigo e vai mostrar para mim que eu teria que ter passado por isso. Teria que ter passado. Entrar no barco. Agora, eu fiquei meditando essa semana pensando, você já parou para pensar? Um Deus que nós servimos e sabemos que Ele é real e que Ele é vivo, que Ele se move no nosso meio, amém? E se move.
Agora, no ponto de vista, você acha que ele vai mandar você entrar no barco para afundar o seu barco? Será? Não há, né? Não tem como Jesus mandar entrar no barco para afundar o seu barco. Pode ser a tempestade que ele sabia que eles iam passar por uma prova. Sabia. Mas Jesus nos colocou no barco, não foi para afundar o nosso barco, mas foi para mostrar a sua proteção, a sua presença, aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Amém? Então, Jesus mandou. Quem mandou entrar no barco? Foi Jesus. Tem gente que entra num barco, mas é uma canoa furada. Entra em outros barcos por aí. Que canoa furada. Vai ser igualzinho o Titanic, né? Aquelas festas e festas, comemorações. Na época era a embarcação mais rica da época. Já pensou? Ninguém imaginava que um iceberg, que uma ponta de gelo ia furar o casco e ia levar o navio para o fundo do mar. E tem gente que entra com facilidade. Entra com facilidade nas canoas furadas. Entra. Essa onda que nós estamos vivendo hoje do ocultismo aí, do feiticismo, né? Essas coisas que estão acontecendo por aí. Bastante, com volume maior hoje. E as pessoas estão entrando nessa canoa furada. Canoa furada. Eu não sei se vocês viram no jornal, a moça de 35 anos, foram fazer um ritual no terreiro, lá morreu queimada. Meu Deus do céu. Saiu ontem no jornal. Estava vendo. E não é só isso não, tem outras canoas aí que são furadas mesmo, né? Já entra na canoa furada, antes dela afundar. Vai ver lá na frente. Imediatamente Jesus mandou que entrasse no barco. Irmãos, se Deus mandou você entrar no barco, não saia do barco que Jesus te mandou entrar. Amém? Por qualquer tempestade, qualquer vento, vaza. Não é? Vaza. Não aguenta as batalhas que vêm. E aí? E não é porque Jesus, olha, eu fiz questão de escrever aqui, não é porque Jesus mandou entrar no barco que nós estamos livres de lutas e tempestade na caminhada. Todos nós passamos por batalhas, todos nós passamos por lutas. Vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer. É ruim passar, né? É ruim passar. Mas uma coisa interessante, volta no título lá da pregação para mim, olha lá. Só para você gravar aí. Jesus, Ele quer nos levar para outro lado. Como todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, como tudo que acontece na nossa vida tem o dedo de Deus, Ele quer nos levar para o outro lado. Eles estavam ali no meio de uma multidão, evangelizando, junto com Jesus, o próprio Jesus. Mas agora, Jesus tinha um plano. O barco anda. O barco de Jesus anda. Fala comigo, o barco de Jesus anda. Que não é de Jesus, anda também.
Mas a gente esquece, né, que entrou no barco com Jesus, não parar no meio do mar. Não, irmãos. A caminhada é longa. A minha intenção é levá-los para outro lado do barco. Lá naquela cidade dos Gadarenos, né? Gadara. Ali do outro lado tinha uma cena terrível. Se você for ver lá no capítulo 4, capítulo 5, que antecede aqui, né? Você vai ver que tinha uma cena ali terrível. Era um território dominado por Satanás. É diferente de hoje? Porque hoje fala assim, o mundo jaz no maligno. Mas lá a cidade de Gadara estava vivo e a cores. Homem acorrentado na corrente. Esse território, quem manda sou eu. E não era só uma cidade. Depois você vai estudar, você vai ver. Eram Decápolis, 10 cidades. Demônio territorial, ele tomava conta do território. Nesse território eu acorrento. Nesse território eu deixo maluco. Nesse território aqui, não há remédio que supere. Eu fico vendo assim a própria legião lá, dominando. Só no homem tinha 2.000, imagina, sobrava demônio para muita gente. Era demônio para mais de metro, né? Jesus estava evangelizando lá, mas agora eu vou mandar para o outro lado. Vocês vão para o outro lado? Isso quer dizer, vai crescer, né? Nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. O nosso Deus é um Deus de conquista. O barco pode até parar no meio do mar, para fugir um pouco do perigo. Mas vai chegar lá do outro lado. Ele vai levar nós para o outro lado. Ele quer te levar para o outro lado. Nós somos chamados, não foi para ficar estacionado, é? Não é para ficar estacionado. É para alcançar mais pessoas. E olha, aquele território sendo dominado por espíritos maus. Quantas experiências aqueles discípulos iam aprender com Jesus naquela caminhada, irmãos, quantas? Ia ver vento, ia ver tempestade, ondas bravias, do outro lado, enfrentar demônios. Eu vejo a hora que Jesus chega lá, ele vai tirar a interdição da cidade. Era uma cidade interditada. O que era interditado? Ninguém passava naquele lugar. E o medo? E o medo? Ninguém passava. Está interditado para todo mundo. E Jesus foi lá, eu quero ver se está interditado isso aqui. Eu vou romper os grilhões, as correntes, que amarram os pés, que nem corrente prendia. Eu quero que meus discípulos vejam que eu vou tirar essa interdição desse território. Eu vou abrir essa cidade. Pensa bem, Jesus abrindo a cidade, irmãos. Ele pode abrir a sua casa. Não pode? Ele pode abrir um bairro inteiro. Ele pode abrir uma cidade inteira. Eu fiquei pensando lá no cartel. Antigamente as pessoas até nem lembram hoje. Medellín, lá na Colômbia, né, o cartel, né? Aquele Pablo Escobar, que era o chefe naquela ocasião. Dominado pelo crime organizado. Dominado. Era dominado pelo tráfico. Mas teve um grupo pequeno, hein? Pequeno.
que se propôs, vamos entrar lá. Não existe facção que aguenta joelho no chão, irmãos, não aguenta. E propósito, é joelho no chão com propósito, amém? Você nem ouve mais falar de Medellín. Era constantemente na televisão, o cartel de Medellín, dominado pelo crime organizado, eles que mandam, eles que dão ordem. Jesus entra naquilo lá, tirou a interdição. Eu vi a história e a história. Eu vi a história secular e vi a história da igreja atuante naquele local. Zerou. A igreja entrou ali. Acabou o crime organizado. Vocês viram aquele ato profético que aconteceu também aqui em São Paulo, na Cracolândia? Vocês viram? Os crentes foram lá e oraram ali, tomaram. Quantos anos, irmãos, aquilo ali estava infestado. Infestado. Não adiantava Ministério Público, não adiantava poderes, organizações, nada acontecia naquele lugar. Fizeram um punhado de planos, tudo falhou tudo. Mas houve um povo que foi lá e fez um ato profético. Nós vamos fechar a Cracolândia, vai ser interditada. Jesus interdita. Intervenção, né? Você sabe o que é intervenção, né? Ele intervém. Você crê que Deus pode fazer uma intervenção no nosso país? Aquilo que nós, no fundo do coração, queremos que aconteça para o nosso país de bom, está no coração de Deus também. Ele pode fazer uma intervenção. Ele pode mudar essa história. Ele pode reverter essa história. Vamos atravessar. Está muito bom, vocês estão sentadinhos, ouvindo Jesus, falando, pregando. Está muito legal. Mas agora eu vou levar vocês para um lugar diferente. A vida espiritual anda. Fala, minha vida espiritual já está andando. Aleluia! O barco já está indo. Aleluia! E vai chegar no destino, irmãos. Vai chegar no destino. Então não é porque Jesus mandou entrar no barco que nós não vamos. Nós estamos livres de luta. Antes de eu ser evangélico, crente, cristão, do jeito que você quiser falar, convertido, meu Deus do céu, eu achava assim, que a vida do cristão é um paraíso na terra. Que mentira, né? Que mentirada danada, meu Deus. A vida do cristão é salvação, libertação, confiança e fé. Mas não está livre da luta, não está livre da tribulação. Você enfrenta a tribulação em casa, você enfrenta a tribulação no trabalho, você enfrenta aonde quer que você esteja. Luta, tempestade vem, se levanta. Mas Jesus, não estava no barco. Não é porque você não está vendo Jesus no barco, você não está vendo que ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Os discípulos entraram e foram na frente para Betsaida. Enquanto os discípulos despediam a multidão, enquanto isso ele subiu a montanha para orar. Orando. Fortalece o ânimo dele. Na hora da tribulação, na hora da luta. Que ele possa ter visão, que ela possa enxergar além. Jesus ali na montanha intercedendo. E hoje ele está à destra do Pai, à direita, intercedendo por nós dia e noite. Fortalece o meu povo. Eu tenho um povo na terra.
Olha, irmãos, tem um povo nessa terra, ele intercede diante do Pai, guarda eles, protege eles. Você não está vendo, você não está vendo Jesus, porque a princípio ele deixou que o barco fosse sozinho, vai sozinho. Vão ser pegos de surpresa. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, até você entender que Deus está no negócio. Mudar de fase pode acontecer impedimento. Jesus queria mostrar para os discípulos: vocês vão mudar de fase, mas pode acontecer impedimento. Foi o que aconteceu na libertação desse gadareno, da região de Gadara. Você acha que Jesus deixou a multidão para ir atrás de uma pessoa lá no cemitério apenas? Do outro lado leste do mar da Galileia, que fica Gadara, perto das colinas de Golã, uma pessoa. O outro evangelho fala 2, mas se que fosse 2. Aí eu quero falar uma coisa, irmãos. Jesus, a visão de Jesus, vou lá, vou libertar aquele homem, e ele vai ganhar 10 cidades para a glória de Deus. Às vezes nós pensamos uma coisa, a gente pensa pequenininho, né? Mas Jesus pensa grande. Não será só Gadara, mas 9, 10 cidades está na mira para ser conquistada. Deus quer mais. Fala comigo, Deus quer mais. Deus quer mais. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Às vezes a gente fica nesse versículo isolado, né? No meu mundinho. Deus quer ampliar a sua vida, o seu ministério, irmãos. Amém? Eu fiquei impressionado essa semana. Eu vou vir e mexe, eu volto. Eu vi a reportagem da pastora Valnice Milhomens. A mulher com 80 anos, dando pulo, saltando de novo. Falei, meu Deus do céu. Com 80 anos. Tem gente com 30, com 40, que está devagar, quase parando. Não é? Mais tarde, à noite, o barco estava no meio do mar. E ele, sozinho, em terra. Lê para mim aí o 47. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. A minha tradução falou à noite, ali falou à tarde, mas não tem problema. Pode ser qualquer tempo, a qualquer tempo, qualquer hora. Vamos ver o 48. Vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. 4ª vigília da noite, por 3 horas da madrugada, por aí. 3 horas por aí. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Estava no meio da luta, eles estavam no meio da tempestade, a onda batendo, que a onda queria afundar o barco, né? Por trás dessa tribulação e dessa onda, não estava sozinha, não. O espírito maligno dominante daquele território estava por trás. Estava por trás.
querendo afundar o seu barco. Mas uma coisa que me chamou a atenção, sabe qual foi? Os discípulos estavam remando. Paro não. Não paro. Está com luta? Está com tribulação? Tem ondas se levantando? Ventos fortes, impetuoso? Eu vou marchando. Eu vou marchar. Amém, irmãos? Consegue absorver essa palavra? Estou na luta? Estou na batalha? Ventos estão contrários? Pessoas me apoiam, outros não apoiam. Uns falam mal, outros falam bem, outros elogiam. Mas parece que o que fala mal é maior, tem mais peso. Mas sabe de uma coisa? Eu continuo a remar. A Bíblia fala, eles estavam remando. Pega o remo e vai indo, vai indo. Que a intenção é afundar o barco. O diabo tem a intenção de afundar o barco dos crentes. Essa é a intenção dele. Trabalha para isso. Ele ganha para isso. O diabo ganha para isso. Afundar. Eu vou afundar o seu barco. Aí chega a hora, quando você menos espera, você acha que você está sozinho, remando na escuridão. Que a escuridão pode ser também o quê, irmãos? Não enxergo nada, não vejo nada, não vejo solução. No meio do mar, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não vejo uma saída, não vejo uma solução. Mas sabe de uma coisa? Eu continuo a remar. E eu vou chegar do outro lado. Recebe a palavra? Você recebe essa palavra aí? Pode vir vento contrário, pode falar mal, pode vir gente, porque às vezes o capeta vai colocar gente que briga com você, sabia? Ele põe gente para brigar com você, para desanimar. Se é uma arma poderosa que ele tem, é o tal do desânimo, para te tirar do foco. Ele quer tirar do foco, dá aquele desânimo, e se você não cuidar, o desânimo vira uma depressão. Né? Aquela solidão, aquela depressão, aquela coisa. Então, eu vejo aqui, vendo que fatigavam a remar. Estou cansado de remar. Eu estou cansado de lutar, estou cansado de batalhar. Eu não vejo saída, eu não vejo solução, estou cansado. Eu quero falar para os irmãos, essa palavra Deus me deu revelada, amém? Talvez alguém necessita nessa noite, é uma palavra rema. Rema quer dizer, para aquela pessoa exclusiva. Deus está falando aqui, talvez todo mundo é exclusivo aqui, né? Nós somos exclusivos do Senhor, amém? Fatigável, eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado, é tanto aborrecimento, né? Tanto aborrecimento, é tanto problema, tanta luta. Meu Pai do céu, você arruma um buraco aqui, suja outro buraco ali, você arruma outro buraco aqui, aparece outro buraco. Eu estou cansado dessa batalha, mas eu continuo, mesmo sem força, eu vou remar. Outra coisa que eu vejo, sabe o que era? Além, não via Jesus no barco, não via. Estava o que ali no barco? Os discípulos. Não estava sozinho. Tem os irmãos de fé. Tem aqueles que professam a fé. Tem aqueles que te ajudam na caminhada. Vamos, irmão, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Nós vamos orar. Nós vamos interceder. E nós vamos chegar. Amém? O vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar. Ai, meu Deus, agora piorou mais ainda. Tem vento, tem tempestade, tem água entrando dentro do barco, querendo afundar o meu barco, e não bastasse, agora aparece um ET no meio do mar. ET, um extraterrestre. Que o medo faz enxergar, né?
A solução está chegando, mas o medo faz enxergar o ET, fantasma. Ah lá, o fantasma está chegando, meu Deus, no meio do mar. Se fosse aqui no Brasil, eles iam falar que é Iemanjá. Ah lá, Iemanjá chegando, meu Deus. Mas, irmãos, quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. O medo tomou conta, né? Agora nós estamos fritos. Agora nós estamos fritos. Porque a cultura de fantasma, de ET, de lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, folclore, então, cultura grega, sempre teve essas coiseiras, né? Em vez de você pensar na solução de Deus, você já pensa assim, meu Deus, alguém está fazendo macumba, alguém está fazendo isso, alguém está fazendo aquilo. Não, irmão, pensa nele. Jesus Cristo é a nossa bandeira. Bem, vê o próximo 50, se vocês têm alguma coisa. Todos viam, perturbaram-se. Todos viram, perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o próximo? Subiu para o barco para estar com eles e o vento aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Volta no versículo 50 para mim. Todos viam, perturbaram-se. E ele falou assim, tende bom ânimo, não temais. O que aconteceu primeiro? Acalma coração. Primeira coisa que Jesus faz quando ele entra no meio, ele acalma o coração. Segundo, aquietai-vos, vento. Primeiro ele quer aquietar o coração. Ele quer preparar o coração. Eu vou aquietar. Você vai vencer o vento na paz, na tranquilidade, na unção. Prepara o coração. Aguenta um pouco. Agora é a hora do vento. Vento impetuoso. Ondas bravias. Eu te ordeno. Cala-te. Quem é esse que até os ventos e o mar manda e obedece? Eu já vi ele expulsar demônio. Eu já vi ele fazer paralítico andar. Eu já vi defunto ressuscitar. Agora esse negócio de mandar o vento parar. Não é verdade? Parar vento, parar onda. Mas antes ele preparou o coração. Vamos ficar de pé aí. Acalma o meu coração. Olha, primeiro ele quer acalmar o seu coração. Ele quer tirar a sua agitação. E agora ele quer mandar vento para, tempestade para. Titanic afundou, mas o navio de Deus que Jesus manda você entrar não afunda. Ei, meu Deus, acalma o meu coração. O vento está soprando. Calma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo só se for na tua presença. Acalma o meu coração. Está recebendo a calma do Espírito Santo aí? Está recebendo, eu sei que tem gente que está recebendo aqui, irmãos. Coração aflito, barulho no coração.
Quando eu falo coração, não é o cardíaco, é o coração emocional, é a nossa carne, nossa alma. Eu queria, enquanto os irmãos estão adorando, se puder essa música ainda, um pedacinho, né? Nós vamos estar, se entrou alguém aqui hoje, atribulado. Senhor, eu estou no barco. Senhor, eu estou no navio. Esse barco não é uma canoa furada. Ó, o teu silêncio, ó Pai, que mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. aleluia! O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Se alguém chegou aqui hoje tribulado, vem aqui à frente. Vai instalar no seu coração essa calmaria. Venha em nome de Jesus, se quiser. Amém. Que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Descansa, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Senhor, eu quero pedir, Senhor, acalma o meu coração. essa agitação da alma, Só venço essa ansiedade, essa preocupação, meu Deus, acalma o meu coração. o Senhor apareceu no meio do mar, Senhor, no meio da escuridão, no meio de ondas bravias, de ventos impetuosos. Quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja agora, todos aqueles que estão sendo alcançados agora, estão ouvindo nessa hora, que o Espírito de Deus está aqui, mas está aí também. Ele está conosco no meio do vento, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da doença. Oh Senhor, quando os recursos humanos acabam, o Senhor está. Faça a sua oração, fala com Ele, irmãos. Os recursos da terra, fazer o mar parar, fazer o vento parar, fazer as cadeias quebrarem, as correntes sendo quebradas, territórios sendo ocupados. Os recursos da terra falharam, mas essa doença, esse vício, essa droga que tem acorrentado, que tem amarrado, que tem prendido, mas essa manhã, Senhor,
É uma manhã de libertação, é uma manhã de cura, é uma manhã de glória. Invade esse barco, invade esta casa, invade essa pessoa. Faz uma intervenção, faz uma intervenção, Senhor. Meu Deus, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. É palavra profética, culto profético dessa manhã. Tu és, oh meu Deus, o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Levante as suas mãos para os céus aí, irmão. Adore. Se o Sol se pôr e a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Eu sei que essa palavra, como é uma semente poderosa, está no coração do teu povo, da tua igreja. Ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai frutificar e vai atravessar para o outro lado, um outro nível. Em nome de Jesus, concede uma semana abençoada para a tua igreja, o teu povo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos. Amém?